Queridos e amados irmãos, eu quero vos saudar com a paz do Senhor Jesus. Queridos, eu estou gravando este vídeo para vos trazer uma porção da palavra de Deus. Eu quero vos trazer uma palavra cujo título é Quem é este homem? E para tanto, eu quero ler um texto bíblico de Lucas, capítulo de número 8 e versículo de número 25, que diz assim a Bíblia Sagrada. Então lhes perguntou: onde está a vossa fé? Atemorizados, eles se admiraram e diziam uns aos outros: quem é este homem que dá ordem até aos ventos e às águas, e eles lhe obedecem? Queridos, observamos neste texto bíblico que surge a pergunta: quem é este homem? Queridos, também surge a mesma pergunta nos Salmos de número 24, do verso 7 ao verso 10. Acompanhe comigo na Bíblia Sagrada. Surge a pergunta no verso 8 do Salmo 24: quem é este Rei da Glória? E a própria Bíblia responde nesses salmos que ele é o Deus forte e poderoso, o Senhor na batalha e na guerra. O verso do número 10 fala que ele é o Rei da Glória. Então, queridos, olhando para esta pergunta bíblica, eu quero vos falar nessa oportunidade: quem é este homem? Queridos, se nós olharmos para o livro do profeta Isaías, no seu capítulo 9 e versículo 6, nós vamos ver o profeta dizendo que este é o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade e príncipe da paz. Se nós olharmos Isaías 61, do verso 1 ao verso 3, nós vamos ver que ele é ungido de Deus, que veio para dar vista aos cegos, que veio para libertar o homem cativo, que veio para transformar as vidas, que veio para tirar da região da sombra da morte e dar vida e vida com abundância. Se nós olharmos Mateus capítulo 1 e verso de número 23, nós vamos observar o evangelista dizendo que ele é o Emanuel, o Deus que está conosco sempre. Se nós olharmos Mateus 16, nós vamos ver ele dizendo que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Se nós olharmos Lucas capítulo 19 e verso de número 10, nós vamos ver ele dizendo que ele é o Filho do homem, que veio para salvar e para buscar o que se havia perdido. Se nós olharmos no livro de Mateus capítulo 21 e verso de número 11, nós vamos ver ele dizendo: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Quem é este homem? Se nós olharmos Marcos capítulo 1 verso 1, nós vamos ver ele dizendo: este é Cristo Jesus, o Filho de Deus. Se nós olharmos Lucas capítulo 1 verso 32, nós vamos ver dizendo que ele é o Filho do Altíssimo, o Filho do Eterno. Se nós olharmos Lucas 2 e verso de número 11, nós vamos ver dizendo: este é o Salvador, que é Cristo, que é o Senhor. Se nós olharmos em João capítulo 1 verso 1, nós vamos ver que ele é o Verbo vivo, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, o Verbo que é Deus. Se nós olharmos para o livro também de João capítulo 1 e verso 29, nós vamos ver o evangelista dizendo que ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que lava toda a imundície do pecado. Se nós olharmos João 6,33, nós vamos ver que ele é o pão da vida, e quem se alimentar deste pão nunca mais terá fome. Se nós olharmos João 4,14, nós vamos ver dizendo que ele é a água da vida, e quem tomar desta água nunca mais terá sede, porque jorrará uma fonte para a vida eterna. Se nós olharmos João 10,9, nós vamos ver o evangelista dizendo que este é a porta
porta, e quem entrar por esta porta encontrará pastagem e nunca mais terá fome. Se nós olharmos João 10:11, nós vamos ver ele dizendo: este é o bom pastor que dá vida pelas suas ovelhas. Se nós olharmos 1 Pedro capítulo 5 e verso de número 4, nós vamos ver ele dizendo que é o sumo pastor. Este é o sumo pastor que dá vida pelas suas ovelhas. Se nós olharmos João 11:25, nós vamos ver dizendo que este é a ressurreição e a vida. Ainda que esteja morto, quem crê nele viverá. Se nós olharmos para João 14:6, nós vamos ver o evangelista dizendo que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade e que Jesus é a vida. Se nós olharmos João 15:1, nós vamos ver dizendo que ele é a verdadeira videira, que quem está nele terá vida e vida com abundância. Se nós olharmos Atos 3:14, nós vamos ver o texto bíblico dizendo que ele é o santo e ele é o justo de Deus. Então surge a pergunta: quem é este homem? Se nós olharmos Hebreus 5:6, nós vamos ver dizendo que ele é o sacerdote para todo sempre. Se nós olharmos Apocalipse capítulo de número 1 e verso 5, nós vamos ver que este é a fiel testemunha de Deus, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra. Se nós olharmos para Apocalipse capítulo 1, verso 8, nós vamos ver a Bíblia dizendo que este é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Se nós olharmos para Apocalipse 3:7, nós vamos ver a Bíblia dizendo que ele é o santo e verdadeiro de Deus. Se nós olharmos Apocalipse 3:14, nós vamos ver que ele é o Amém. Se nós olharmos Apocalipse 5:5, nós vamos ver que ele é o leão da tribo de Judá. Então surge a pergunta: quem é este homem? Se nós olharmos Apocalipse 5:5, nós vamos ver a Bíblia dizendo que ele é a raiz de Davi. Se nós olharmos Apocalipse 9:11, nós vamos ver a Bíblia dizendo que ele é o fiel de Deus. Se nós olharmos Apocalipse 19:13, nós vamos ver que ele é a palavra de Deus. Se nós olharmos Apocalipse 22:16, nós vamos ver dizendo que este é a raiz e a geração de Davi. Se nós olharmos Apocalipse 22:16, nós vamos ver a Bíblia dizendo que ele é a resplandecente estrela da manhã. Então surge a pergunta: quem é este homem? Queridos, este homem é aquele que veio à terra, aquele que sofreu morte e morte de cruz, aquele que foi colocado no sepulcro, mas ao terceiro dia ressuscitou. E eis que ele está vivo para todo sempre. Quem é este homem? Este homem é aquele que os discípulos observaram ele ascender aos céus e ele está entronizado à destra do Deus Pai Todo-Poderoso. Quem é este homem? Este homem